seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda. Nosso estudo de hoje é sobre o perdão. O tema é o perdão, Mateus 18, do 21 ao 22, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Então, Pedro, ele perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar o seu irmão. Irmão é aquela pessoa que aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador. Porém, em Mateus 6, versículo 14, Jesus diz: Porque se perdoardes aos homens também as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. Esse é o versículo 15. Então Jesus fala sobre todas as ofensas, sobre os homens e todas as ofensas. Qualquer pessoa nesse texto. E diz que se nós não perdoarmos, Deus também não nos perdoará. Eu, sinceramente, nunca contei quantas vezes Deus já me perdoou. Não só pecados, mas ofensas que fiz a Ele. Antes de aceitar a Cristo, falava muita besteira. Falava que Jesus não era o Filho de Deus, falava que Jesus era apenas um homem inteligente, um líder, e que ele não era salvador nada, até crer nele. Então eu não sei quantas vezes até hoje Deus me perdoou e quantas vezes ele perdoou você, seja quem você for. Em Mateus 5,48, Jesus diz: Porquanto sede vós perfeito, como é perfeito vosso Pai Celeste. Aqui Jesus explica o que ele quer dizer quando ele fala 70 vezes 7. Ou seria, sempre. O seu irmão, uma pessoa que peca contra vocês, te ofende, se arrepender e pedir perdão, você deve perdoar. Você deve perdoar quantas vezes for. Porque dirigidos pelo Espírito Santo, nós devemos ter como padrão a Deus e a Jesus Cristo. Deus é o padrão que nós devemos seguir, porque Deus é perfeito. E tudo que Deus faz é perfeito. E Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Jesus Cristo não foi depois do acontecimento, depois de que passou um tempo, não. Ele lá na cruz do Calvário, com as mãos pregadas, com os pés sangrando, sofrendo intensa dor, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
foi depois de ter curado a mão, de ter todo o poder e toda a glória, não. Ele perdoou exatamente ali, naquele momento onde estava sendo crucificado. Nós devemos ter Deus e Jesus como exemplo. Se aceitamos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, pertencemos a Ele. E tudo está debaixo da soberania dele. Romanos, capítulo 12, do 9 ao 21, diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-se em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Compartilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoeis e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tendes o mesmo sentimento um para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendente para com o que é humilde. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não tornei a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Este é o exemplo de Deus. Este é o exemplo de Jesus Cristo. Assim eles procedem, na verdade e na justiça. É Deus quem nos socorre. É Deus quem está ao nosso lado em toda e qualquer situação. E Ele sempre vai fazer o melhor para cada um de nós. Porque o cristão, mesmo quando ele perde, ele está ganhando. É contraditório isto, né? Você está perdendo, mas você está ganhando? Como pode? Como pode isso? Nós temos a vida eterna. Nós temos a vida eterna num lugar muito melhor do que este. Eu tenho um apego, um sentimento muito
por este local aqui, por este altar, onde estes anos tenham pregado a palavra de Deus. Mas um dia eu não estarei mais aqui. Eu estarei junto de Deus. Espero que Deus levante outro para estar pregando no meu lugar, para estar compartilhando a palavra de Cristo, se Jesus Cristo ainda não tiver voltado. Então o perdão, ele é uma prova de amor e de que realmente nós temos a Jesus como único e suficiente Salvador e seguimos o exemplo dele. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por nossas vidas, graça te damos por mais este dia maravilhoso, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo teu perdão, pela direção do Espírito Santo. Obrigado, Pai, pelo alimento que já tivemos e que teremos. Obrigado pela nossa cama, nosso telhado, nossas roupas, nosso ar que respiramos, todas as coisas, todas as coisas que Tu nos tem concedido no Teu infinito amor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo Criador, ao nosso amado Pai eterno, a Ele pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória.